Alô, vencedores! Seja muito bem-vindo a mais uma conversa sobre sucesso. E vocês sabem, nós sempre queremos trazer aqui para o nosso bate-papo pessoas que têm e construíram uma carreira, uma vida de sucesso. E hoje não vai ser diferente. Mas já já eu conto para vocês quem é o nosso brilhante convidado. Eu e o Tiago gostamos sempre de começar o nosso bate-papo pautado no slogan do nosso programa, que está em Colossenses 3:23. Vou ler aqui para vocês. Ainda não guardei na memória. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Amém? É nisso que nós acreditamos e é nisso que nós confiamos. Bom, gente, vamos lá, Tiago, apresentar o nosso convidado? Vamos lá. Ele é formado em ciências contábeis. Ele é um gestor que está com a sua empresa há mais de 20 anos. Ele tem uma carreira brilhante. Ele é sócio fundador da Santri Sistema. Eu estou falando de quem? Do meu querido amigo, que eu admiro muito e tenho por ele muito respeito e carinho, Fábio Rosa. Obrigada, querido, por ter aberto um espacinho na sua agenda tão concorrida para estar aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigado, Edmar. Obrigado, Thiago. Fábio. Eu acho que é o segundo, terceiro podcast. Ainda não estou acostumado com esse ambiente, não, mas vamos tentar desenrolar. Não, que nada. Você já nasceu pronto, Fábio. Nasceu pronto. Tenho certeza disso, não é, Tiago? Com certeza, com toda certeza. Então vamos conversar um pouquinho mais sobre carreira. Eu sei que você não nasceu num lar pronto de empresário, nasceu numa família simples, mas muito trabalhadora, que te trouxe, te deu as suas origens para chegar onde você está. Mas eu sei também que você foi CLT durante muito tempo e trabalhando como vendedor, depois como gerente, você percebeu que não tinha um programa que atendesse o seu segmento, que é material de construção. Nessa busca de ajuda como gerente, que você era de uma empresa de material de construção, você não encontrava alguém que pudesse te assessorar, um sistema que te ajudasse. E aí conta para nós, como é que surgiu a Santri Tecnologia, Santri Soluções Tecnologia? É bem por aí mesmo. É? Eu trabalhei 10 anos da minha vida profissional em uma loja de material de construção. Tem outras empresas antes disso aí, mas... Você já entrou em que cargo? Como digitador, como faturista, eles falam faturista, né? Fazia nota fiscal na datilografia. Na máquina de escrever ainda. Na máquina de escrever. Bacana. Não, mas a máquina era moderna, era aquela elétrica. Ah, já era elétrica. Moderna. Não era aquela pensada, não, já era um nível melhor. Olha, se você não falasse esse detalhe da máquina, nem diria a sua idade, porque você está tão bem, isso é só um detalhe. Agora, com a história da máquina, acabou entregando um pouquinho. Mas eu era o mais novo da empresa. Eu estava completando 19 anos. Era bem jovem, né? Então era muito novo, né? E foi para fazer isso. Um faturista entendia um pouquinho já da máquina elétrica. Na verdade, a minha ida para essa loja foi porque eu precisava de uma grana para o final de ano. Eu precisava viajar, eu queria curtir as férias, tal. Eu queria só 3 meses, né? Trabalhava no banco, saí do banco, eu precisava de um emprego rápido. Exigia pouco lá do candidato, falei, essa vaga é minha. Essa vaga. Olha E aí eu só. concorri com medo de candidato e fui escolhido. Com 3 meses, eu falei assim, porra, agora eu vou conseguir viajar, né? Vou pegar minha graninha aqui, pá, vou passar o meu carnaval. Era um emprego temporário. Cara, era. Aí o meu chefe me chamou e falou assim, Fábio, eu tenho uma coisa pra te dizer. Eu falei assim, vai mandar embora. Melhor ainda, né? Do jeitinho que eu queria. Porra, melhor ainda. Melhor que o esperado. Eu vi o seu currículo aqui, que você estuda contábeis, que você tá desempenhando muito bem e tal. Eu queria te promover pro escritório. Eu falei, pô, sério, cara? Em Sério? vez de ficar feliz, lá vai embora minha viagem. Pô, acabou minha viagem de janeiro, né? Ele falou, sério? Sério? Posso pensar? Olha a decepção desse chefe. Rapaz, ele falou assim, cara, eu não tô entendendo. Tô te tirando da loja pro escritório, vou te dar um aumento de salário. Não tinha Se falado você de quer aumento de pensar? salário. Se tu quer pensar,
Falei, não, já pensei, eu quero. Você já entendeu o recado, né? Ele era gerente administrativo, né? Contador administrativo. Subi pro escritório, aí foi. Fui auxiliar dele na parte contábil, na parte fiscal, aprendi DP. Com o tempo fui gerenciar o TI, tornei gerente administrativo e financeiro da empresa. Olha Com só. o tempo. Gerente administrativo e financeiro. Cara, eu era o gerente geral, na verdade, né? Para quem entrou, vai passar 3 meses. Quem entrou, passou Tá 3 vendo os arranjos E celestiais? qual foi Olha, o tempo que você demorou, do dia que você entrou até se tornar um gerente? 4 anos. 4 para 5 anos. Foi bem rápido, né? para gerente geral foi bem rápido, né? Foi, você imagina, né? Um moleque novo, eu tava com 2 por aí. 22, 23 anos. Você conseguir ganhar o respeito de uma equipe Com onde eu essa gerencio. idade. Na verdade, eu passei a ser gerente de quem me contratou. Você imagina isso? Uau. Que loucura, né? É mesmo. O cara que me contratou, 4 anos depois eu era o gerente dele. Então, assim, foi um absurdo essa. E qual você acha que foi a maior habilidade que te levou a chegar nesse ponto? Ser chefe do seu chefe. Eu não pensar como CLT. Eu trabalhava pensando que eu precisava estar lá e fazer o máximo que eu podia. Essa era a sua mentalidade. Nessa época, você já pensava em ser gestor, em ter o seu próprio negócio? Honestamente, não. Não pensava, eu só pensava em resolver o problema daquela empresa. E olha que interessante. Então, nem todo mundo nasce com a mentalidade de ser empreendedor. No meio do caminho, você foi descobrindo isso. Eu não tive esse exemplo que você falou. Eu não vim de berço de ouro, então, da minha família, ninguém era dono de empresa. Olha só. Na verdade, ninguém nem era formado, né? Então, eu vim de uma base que só me ensinou o valor do trabalho e do respeito ao próximo. Mais nada. Só isso que eu tinha. O homem tem que estar trabalhando. Só isso entre aspas, né? Muita coisa. O homem tem que estar trabalhando. Isso. Mas olha o que um bom gestor faz, Sidmar. Ele precisou de um gestor alinhado e promover ele para uma função que talvez era inesperada para ele, mas alguém já estava vendo alguma coisa nele. Alguém te enxergou. Alguém te enxergou. Naquele serviço relativamente simples, porém extremamente necessário, que foi feito com eficiência e dedicação. Alguém te enxergou. E olha que o seu coração nem não estava no trabalho, porque você só queria grana para viajar. Os 3 primeiros meses depois eu queria realmente aprender. Então, o que me fez crescer foi que eu fazia o meu trabalho e eu ia aprender o do outro, o cara do DP. Eu aprendi o DP fazendo lá, não fui para curso, fui para escola, nada. Foi no dia. Quando eu falo meu tempo ocioso, cara, como é que faz isso? É assim, tá, deixa eu fazer. E o cara ia lá para tomar café, ia bater papo, eu tava ali fazendo. Era o tempo que eu tinha para trabalhar, eu trabalhava. E literalmente você trabalhava? Literalmente eu trabalhava. Que legal. E aí, na medida que a empresa foi crescendo, as oportunidades foram se abrindo e eu fui, graças a Deus, sendo vice e fui. Você chegou primeiro, bebeu água limpa, teve a oportunidade de expandir junto com a empresa. Mas o que eu achei mais interessante é que você não tinha uma mentalidade empreendedor. Não. Né? Pois é, ou seja, isso vale para quem está nos assistindo e nos ouvindo, que às vezes está trabalhando ali e, de repente, se envolve no trabalho, se apaixona pelo que faz, gosta, e eu acredito muito que o rio corta o mar. Ou seja, se eu tenho uma habilidade que eu faço bem feito, a tendência é crescer. O rio vai sempre desembocar em grandes águas profundas. Mas eu tinha um objetivo com tudo isso. Eu precisava melhorar meu salário. Eu queria comprar o meu carro, eu queria ter minha casa, eu queria casar, eu queria melhorar. Você tinha objetivos. Exatamente. E não tinha herança de papai, só tinha uma fonte de renda. Não tinha nada. Meu trabalho. E me incomodava eu ter que economizar R$10 no final de semana. Aquilo me incomodava de um tanto. Gente, não tá errado isso. A escassez, né? Tá errado isso. Por que eu tenho que economizar? A limitação, né? Não posso ir numa pizzaria final de semana. Trabalhei a semana inteira e final de semana eu vou deixar de ter que sair para me divertir. Esse foi o primeiro objetivo, né? Sair disso. Sair disso. Não é possível. Uhum. E aí essa conta na minha cabeça fechava. E o que eu entendi? Eu falei assim, cara, eu preciso trabalhar, porque na hora que tiver aumento de salário ali, o que eles me der ali, se estiver bom, ok, senão eu tenho condições de negociar. Ou melhor me perder, eu vou para outro lugar, não sei para onde, mas eu vou. Alguém vai me querer. Você tinha autoconfiança em você. Total. De que você já tinha condição de dar mais um passo. Total. Aqui me segurando que eu não vou. E aí, como é que foi? Eu sabia que o que eu entregava, 3 não entregava. Isso pra mim era nítido. Mas eu esperava 1 ano pra isso acontecer. Você sabia que o que era você, né? A sua identidade, você já sabia.
O que eu entregava. Eu conseguia fazer. Mas você percebeu uma coisa? Tudo começou com uma necessidade, um sonho. E depois as outras coisas foram desenvolvendo quando ele atingiu o que ele queria. Aí ele passou para o próximo passo. Maravilha. E aí, como é que foi? Como é que chegou? Até agora a Santa nem existia. Então, e aí como eu fui crescendo na empresa e fui me envolvendo cada vez mais, eu vi que os processos não estavam legais. Eu dependia muito de pessoas, era muito falho. Muito erro técnico. A comunicação. Os departamentos não se fechavam. Falei, poxa, precisamos de um software que atenda. E aí, como eu era assim, o mais novo da empresa, e eu tinha essa cabeça bem mais tranquila, eu conseguia, era eu que falava com a software house que nos atendia. Então, chegou um momento que eu sabia mais do sistema do que quem me atendia. Uma visão de cima do negócio. E esse segmento, você não falou ainda, era material de construção. Era uma loja de material de construção. Uma loja é uma das mais tradicionais de Goiânia, né? E loja de material de construção, geralmente, é família. Naquela época era muito família. Sem ter até nome dos familiares. Então, a loja que eu trabalhava tinha mais 5 familiares que tinham outras lojas. E acaba que eu me relacionava com todos, porque eu passei a ser referência ali no meio deles. Não, o Fábio sabe. Não sei o que o Fábio sabe. Não, isso a gente faz lá. Pô, você não faz isso aí? Então, eu acabei que virei um consultor deles. Sem querer, mas aconteceu. E aí fui buscar essa questão de software. Eu fui em São Paulo, nessas grandes lojas aí, isso em 98, 97, 1997, 98. Fui visitar esses grandes players aí. Aí você tem Telenor, você tem DC, você tem Leroy. Pra ver o que eles faziam. Todos usavam meia dúzia de softwares. Para poder... É um frente de loja, é um retaguarda, é um do contábil, é um não sei do que, e aquela coisa, e todo mundo enchia o peito e falava, cara, funciona. Eu olhava aqui e falava, cara, não é possível isso aqui funcionar. Não é possível que é isso aqui, né? É muito difícil, é muito custoso isso, né? Complicado, Aí você né? conversava com o usuário não falava isso pra você. Ele falava outra coisa. Eu falei, entendi, isso aí não vai dar certo. E aí o que eu queria era muito simples, não tinha muita complexidade. Eu precisava que... O meu primeiro problema era ter um estoque que a gente chama de estoque de rede. Eu queria ver o estoque da minha filial, meu vendedor vender aqui, e eu pegar o estoque de lá e trazer para cá. Só isso que eu queria. Não consegui saber o que tinha para vender. Aí que loja que tava. Integrado. Olha, assim, eu fico imaginando o tanto de problema que você tinha com o seu estoque de vendas duplicadas. Da pessoa vender o mesmo produto. Puro, e a equipe se encosta nesse problema. Falta de métrica, a empresa não sabia o que tem no estoque. Não uma tem DRE, culpa. Uma DRE. Como cara, é eu fazia faz? DRE no Excel. Eu demorava uma semana pra fazer uma DRE. Uma semana. Pra juntar todos os dados. E tal. E aí você olhava para aquilo lá e falava assim, tá mais ou menos certo. Quando te criticava, dependendo quem te criticava, você, pô, tem que rever esse número aqui que parece que tá meio estranho. Fábio, o quanto é importante a comunicação interna na empresa, né? Total. Tanto da integração de sistema, de estoque e a comunicação entre os funcionários. Né? O tanto que isso otimizado ajuda no processo do dia a dia, né? Cara, é tudo, né? Porque tudo tá interligado. Tu imagina, um caixa que gera informação para um financeiro, que disponibiliza para entrega, que vai para logística, nota fiscal, motorista, cara, é tudo interligado. E aí você voltou para Goiânia? Você voltou para Goiânia, depois você chamei meu chefe, falei, chefe, tô usando essa expressão chefe. Chefe, a gente já vai pegar nesse estilo. Mas é carinhoso, chefe. Chefe, não tem software que atende a gente. Não existe. E é muito caro, esses caras cobram muito caro. Eu não sei como que pode pagar tudo isso por isso aí. Mas a gente precisa de uma coisa mais nossa, pra cá. Vamos desenvolver? Vamos desenvolver e tal. Vou tomar conta desse projeto e tudo bem. Mas eu não sou desenvolvedor. Formado em ciências contábeis. Exatamente. Conheci nada de algoritmo. Zero. Mas sabia o que eu queria. Fui atrás de quem conseguia fazer isso pra mim. Que era o pessoal que te atendia na software que você tinha na loja. Não foi atrás dessa empresa. Essa empresa eu fui atrás dela várias vezes, dizendo para ela o que eu precisava, e ela não conseguia me atender nesse caminho. Entendi. E aí foi que a gente desistiu e partiu para essa solução de ter o nosso. E aí fui atrás de quem poderia fazer isso.
E uma pessoa que trabalhava nessa software house, que estava saindo, queria montar a empresa dele, que naquela época era muita moda de você fazer sistema personalizado, sistema próprio. Aham. Ali no início dos anos 2000. Isso. Ali, todo mundo queria ter o seu sistema. Porque os empresários começaram a entender que modelar o teu software, você ganharia velocidade, você ganharia diferencial. Todo mundo passou por isso. Foi um boom na época. E esse cara viu isso, estava saindo dessa empresa, e eu convidei ele. Porque eu já conhecia o trabalho dele. Para trabalhar com você, para montar isso. Para montar esse projeto. Eu contratei ele. Para a loja. Exato. Não, nada pensando em montar uma empresa disso. Nada. Eu queria resolver o problema da minha empresa. Da empresa. Simples assim. E assim a gente fez. Eu consegui trazer esse contrato e tudo mais. O projeto andou 6 meses. E aí, com 6 meses, o meu chefe falou assim: Fábio, vamos parar com esse projeto, o nosso negócio é material de construção, deixa isso para lá e vamos cuidar do nosso negócio. Pô, patrão. Depois de 6 meses. 6 meses, faltou 1 ano. Não, deixa isso para lá. Não acredito. Imagina como você não ficou, hein? Pô, eu fiquei chateado. E aí, fui chamar esse cara que eu contratei. Você contratou ele para ficar dentro da empresa desenvolvendo isso. Exatamente. Falei assim, cara, vamos pegar esse projeto para nós? Você topa? Você topa? Porque para mim, isso aqui não tem ninguém que vai fazer isso que a gente está fazendo. Nossa, você já tinha ido a São Paulo, já tinha visto o mercado. Que São Se Paulo esses grandes players não olhou para isso ainda, cara, eu acho que esse mercado, não enxergaram o fora do centro ali deles ali. O dia que eles chegarem aqui, a gente tá lá na frente. Vai demorar a alcançar a gente. E eu acho que não vão fazer. E esse cara chama Márcio, que se tornou meu sócio. Que ele trabalhava na software house que me atendia. Olha só. Tô vendo as conexões, né? As coisas que vão acontecendo. É o Smart Money, né? É o Smart Money. Smart Money. É o Smart Money. E aí eu falei, o Márcio tinha 20 anos de idade na época, eu já estava com os meus 27, então a gente tinha uma distância de vida grande, e ele era aquele garoto que queria, ele sempre teve o sonho de ter a empresa dele, de fazer as coisas dele e tal, e eu naquele momento que eu quis ter, e casou, ele não teve objeção nenhuma, acho que estava na linha do que ele viu. queria. Na verdade, você foi meio que empurrado para ter o seu próprio negócio. Eu falo isso, né? É engraçado. Caiu na sua mão a oportunidade e você falou, olha, eu vou. E a minha história também é um pouquinho assim, eu fui demitida, com 2 filhos pequenos para criar, e aí eu tinha que sustentar esses meninos, mas eu não queria viver de vendedora. Achei que vendas, eu morria de medo de mexer com vendas e passar necessidade. E eu trabalhava, eu queria ganhar um pouco menos, mas tinha que ser CLT, salário certinho, final do mês, né? segura ali. E aí um cara chegou para mim e falou um dia, olha, você é tecnicamente incompetente para o que faz. Foi essa palavra que ele falou para mim há 20 anos atrás. Doído, hein? Doído, mas eu agradeço muito a isso, porque mexeu com o meu brilho. E eu falei, bom, esse homem não me conhece, ele não sabe quem eu sou. E eu não vou aceitar essa fala como verdade. Saí da sala dele chorando, fui demitida e não tinha outra oportunidade. Comecei a vender e a fazer o que eu faço hoje. Vender o quê? Os meus serviços de consultoria, de treinamento, de mentoria, que naquela época era outro nome, né? O nome forte era treinamento. Então, eu estudava à noite, no outro dia de manhã eu ia dar treinamento, nunca tinha feito isso, não fiz um curso, não me preparei. Mas nasci para fazer isso. Mas a vida é assim, às vezes ela vai te levando por alguns caminhos que você não espera. Não espera. Foi maravilhoso. O que naquele momento me doeu muito foi uma grande chave de virada. Então, talvez tenha alguém que está nos assistindo que já ouviu alguma palavra que não foi muito bacana de ouvir. O que eu vi de muito interessante naquela jovem, aquele com 2 meninos pequenos para criar, aquela mãe, era que eu não acreditei naquilo como verdade. Eu disse, esse homem não me conhece, ele não sabe quem eu sou, isso não é verdade. Eu não sou nenhuma incompetente, eu posso não ter realizado bem aquela função, mas ser chamado de incompetente, isso não é verdade. E hoje, estou aqui onde eu estou, feliz porque cheguei no meu propósito de vida. Mas conta para nós, e aí? E aí você conheceu o Márcio já tinha essa vontade de ter o próprio negócio dele, você não era desenvolvedor, mas tinha conhecimento de gestão, sabia a dor,
conseguia transferir essa leitura da dor para ele desenvolver. E? Mas deixa eu voltar um pouco aqui. Quando eu trabalhava na loja lá, que eu estava nessa situação de desenvolver, eu sempre escutava do pessoal, não, isso não dá para fazer, isso é muito difícil, isso não dá e tal. Eu falei, gente, será que esse mundo dele é tão difícil tão assim, né? Assim? Eu fui estudar programação. É instigante isso que você está falando. Eu estudei programação durante 6 meses. Olha só. C++, algoritmo. Cara, é um livro de 700 páginas que chama Bíblia 3. Acho que já é Bíblia 3. O curso era de 2 anos. Com 6 meses, eu larguei o curso. Cara, eu não sou programador, mas agora eu sei o que é esse troço. Da onde começa isso aqui? Eu já sei. Agora eu consigo conversar de igual para igual com esses caras, que eles não me enganam mais. Eu me senti enganado. Eu me senti enganado por esses caras. É a ausência de conhecimento realmente não faz esse sentimento de sentir enganado. Sentir enganado. A ausência de conhecimento. Exatamente. E eu já era casado, então era muito difícil nessa época. Com certeza. Questão de tempo, né? Mas, cara, fiz isso. Falei assim. Aí quando eu chegava para conversar com esses caras, já falava. Era no nível deles. Cara, dá para fazer isso, dá para fazer assim, é por aqui. Ele olhava assim e falou: exatamente. E esse cara, olha que loucura. Que é o Márcio. Esse cara que falava não para mim, hoje ele é meu funcionário. Nossa Senhora. Uau. Ele é um dos meus analistas. O mundo não dá a volta da cambalhota. Um dos melhores analistas que eu tenho. Hoje ele tá comigo. Sério? E o dia que eu contratei, eu falei assim, agora eu quero ver você falar não pra mim, cara. A vingança demora, mas chega. Deixa eu só fazer um parênteses aqui rapidinho. Assim, a gente vê as carreiras, né, dos empresários de sucesso aqui, que a gente está tendo a oportunidade de entrevistar e de aprender com você. E tem muita similaridade, né? Eu vejo você falando de como chegou, né, até aqui. Uma necessidade e uma dor, né? Você curou uma necessidade sua e os objetivos foram mudando. Né? E você foi resolvendo a dor de alguém. Exatamente. E chegou aqui. Chegou. Porque você se preocupou genuinamente, por acidente, em resolver a dor da sua empresa. Tiago, é tão engraçado que o primeiro sistema que a gente vendeu, eu não sabia nem o preço que eu ia dar. É isso. Eu não sabia. Eu sabia o que eu tinha que fazer, o tempo que eu ia gastar, o trabalho que ia me dar e o que eu ainda precisava fazer. Mas o preço, eu olhei pro Márcio assim, Márcio, e aí, quanto não vou cobrar mesmo? Como é que vai precificar isso, né? Gente, você não ficou com muito medo, não, de colocar o sistema, parar tudo, o negócio não funcionar? Nenhum. Quem for, não? Nenhum. Você tinha convicção que ia funcionar, né? Do primeiro cliente até o cliente que estamos hoje, nenhum parou. Zero parada. Olha que é por isso que a Sandra é referência no seu segmento. Não se preocupa muito com o cliente. Mas voltando lá na história. Então, eu estudei programação e tudo mais e tal. Um dia, cliente chato, às vezes é um cliente chato para a loja, para software house. Sim. Porque eles não conseguiam mais me jogar para escanteio. Eles tinham que me dar uma justificativa Você ainda continuava plausível. trabalhando na loja. Sim. Esse projeto foi construindo paralelo. Sim, a loja parou e ele continuou. Antes do projeto, que eu tive que estudar para poder ver se era essa dificuldade toda, tiraram ele do dia a dia da empresa, jogou ele ali para cumprir um aviso. Parece que ele cumpriu um aviso de 6 meses. Olha que loucura. Esse aviso é cumprido, hein? Tanto que o cara era bom, ficou 6 meses cumprindo aviso. E aí colocaram esse cara para me atender, tipo, já tá saindo da empresa, atende esse cara aí, porque não vou deixar a empresa perder tempo com ele. Com esse chato. Né? Tá, eu sentei com esse Márcio, não conhecia ele, foi o primeiro contato que eu tive com ele. Expliquei o relatório que eu precisava, como é que era, tudo certinho. Ele virou pra mim e falou assim, entendi. Um garoto de 18 anos. Cara, você não entendeu. Você não tem nenhuma dúvida. Entendi, eu já fiz isso aqui no outro sistema, que a gente tem aqui, é assim. Pô, é isso mesmo. Formatou o negócio. É isso mesmo. Tá, quando fica pronto? Eu tava esperando uns 15 dias, né, e tal. Amanhã tá pronto. Amanhã? Tá, não vou falar nada, né? Vou ver, né? Vou pagar pra ver. Vou pagar pra ver. Cara, no outro dia o troço tava pronto, melhor do que eu pensava. É mesmo. E aí foi daí que quando eu fiz o projeto na loja, que eu contratei ele. Então eu já sabia do talento do cara. Aí você contratou ele nesse momento.
Contratei ele para fazer o projeto, e aí o meu chefe falou que eu tinha que abortar o projeto, chamei ele para o projeto ser nosso. E aí onde ele topou e estamos aí até hoje. Ele saiu da empresa, terminou Ele o aviso de 6 meses. E foi abrir a empresa dele, né? E você continuou na loja. Continua. E você vendeu esse software para a empresa que você trabalhava? Ou você vendeu para ela? Cliente. Passou a ser meu cliente. Passou a ser seu cliente. Quando é que você se desligou da empresa? Eu me desliguei da empresa quando o software faltava uns 3 meses, em 2004. Então a gente Você ficou trabalhando na empresa junto com... Foi 1 ano e meio para 2 anos construindo software. E nesse meio tempo, quem bancou o salário do Márcio? Que ele era seu funcionário. Você acabou de falar que contratou ele. Não era meu funcionário, né? Já era seu sócio. Ele não tinha como gerar receita. Já era meu sócio. Quando a gente desmanchou o contrato com a empresa, nós tivemos que bancar o projeto. Né? A maior parte disso veio de mim. Ele também contribuiu com a reservas parte dele. suas? Tudo que eu tinha. Eu tinha 2 carros, eu tinha imóvel, eu tinha reserva financeira. Zerou tudo. E que idade que você tinha nessa época? Que zerou, que chegou ao ponto do carro que a gente tinha para poder colocar dinheiro na empresa, nós tivemos que financiar para nós mesmos. Entendi. Financiou pegar o dinheiro e pôr lá. A última coisa. Último suspiro. Foi. Uau! Aí, em momento nenhum você duvidou? Nenhum. Como é que foi a interferência da família, da sua esposa, que eu conheço? Deixar meu abraço aqui para Simone, maravilhosa. Como é que foi a participação da família nesse movimento? Porque o Márcio era solteiro até então. Solteiro? Então, ele era bem jovem. Você já era casado, já tinha filhos? Já, então, olha só. Como é que foi a família, te apoiou? Como é que foi a participação da família nesse momento? Porque nós sabemos que uma empresa que está nascendo, uma empresa bebê, tem muitos riscos, muito frágil. E, normalmente, as esposas buscam segurança. Como é que foi para ela participar nesse movimento? Ali foi realmente uma coisa muito complicada de se você não tem um apoio, você não vai. Não vai. Olha só. Então, a gente tinha o dinheiro, nós tínhamos o nosso lote, a gente tinha uma reserva financeira, tinha um planejamento de construir a casa. Toda mulher que casa sonha ter a casa. Aí você imagina, eu viro para ela um determinado dia e falo assim, ó, eu preciso dessa grana para poder colocar. Você tinha um bom salário onde você trabalhava, você teve que abdicar desse salário, né? Tinha. Cara, na época, quando eu saí lá, eu ganhava 5 mil. O que é 5 mil há 20 anos atrás? Era muito dinheiro, né? Muito dinheiro, muito. O salário mínimo deveria ser em torno de R$300 nessa época. Tá na CLT isso, tá? Tá lá. Você ganhava seus 30 mil reais lá. Cara, era no dinheiro de hoje. Nossa, era muito dinheiro. Pra mim era muito dinheiro. Não, né? E ela falou, casei com um rapaz bem estruturado, vou ter minha casa, família boa. Né? O meu relacionamento, aí, repente... você trouxe isso aqui, quando a gente começou a namorar, eu não tinha carro, eu ia de ônibus pra casa dela, ela ia de ônibus pra minha casa. A gente se conheceu andando de ônibus. Pois é, eu tô dizendo, mas quando ela casou, ela sabia que estava casando com uma estrutura boa. Não tinha estrutura boa, não. Ela veio na fé e no amor mesmo. Sabia que estava casando pra plantar. De aluguel, demorando. Quando nós ficamos noivos com 6 meses, De namoro. De namoro. Nós programamos para poder casar, eu comprar um carro, conseguir mobiliar a casa, foram 2 anos e meio. Depois de noivado. Isso. Aí que nós casamos. Então foi todo um planejamento. E aí casamos, tal. E aí você pediu o lote para ela. Vamos lá, vou ter que botar o lote no negócio. Preciso pegar essa grana que nós temos aqui e investir nessa empresa. Bom, você acha que vai dar certo? Acho que sim. Então, faça. Olha só, abriu que mão. bacana. Isso é importante. Abriu mão da casa dela, porque você imagina isso, que é isso para a mãe dela, que seria isso para minha mãe. E para ela mesmo, né? Para ela, para todo mundo, porque a referência de sucesso naquela época é ter uma casa própria. Ter uma casa e um carro. Todo mundo. Então eu fui até hoje, viu, gente? Até hoje. Para uma mulher, para uma esposa é uma casa. Até hoje. Não mudou muito, não. Que sim. Então, assim, eu fui chamado de louco por todo mundo. É mesmo? Toda a família. Cara, muito louco isso aí, não faz sentido. Como é que tu vende um imóvel desse aqui, daqui 5 anos tá valendo muita coisa? Dinheiro. E assim foi lá atrás, né? Hoje não. Hoje todo mundo que me jogou pedra, que me criticou, todo mundo aplaude.
Aplaudiu de pé. Aplaudir que dá certo é fácil. O duro é apoiar aquilo que talvez dê. Que tá começando, né? Então, ela foi fundamental na minha vida. Sem ela, não teria empresa, não. Sem chance. Se ela tivesse colocado dificuldade, falado que não, em algum momento não tivesse me dado paz para trabalhar... Você não ia ter segurança para tocar o negócio. Esquece. Então, assim, não foi só esse momento. Mas em toda a minha jornada, ela me deu paz. Ela me permitiu trabalhar. E eu ficava muito fora, porque você imagina uma empresa no início, o quanto que eu tive que abdicar da minha vida pessoal para dedicar a profissional. Eu ficava 40 dias, às vezes, num cliente, porque a empresa era eu e o Márcio. Vocês iam lá implantar o sistema e ficavam E lá. muita coisa estava sendo construída, eu precisava ganhar algum tempo. Então, às vezes, eu fazia treinamento a mais do que eu precisava, porque eu precisava que o Márcio terminava aquilo que eu não tinha ainda. Uhum. Então, era uma coisa assim, bem... A gente tinha um notebook na época, pra você ter uma ideia. Sério? Ele programava no cliente. Cara, é muito caro naquela época. Era caríssimo a informática. Era, tipo assim, nós compramos um notebook, eu queria até saber onde que tá esse notebook. 4 mil reais, nós pagamos em 10 vezes. 10 vezes. De 400 reais. E esse era o que a gente ia no cliente, era a máquina que ele trabalhava. Pra você ter ideia, tanto que era difícil que ele programava, terminava, ele me passava o equipamento dele para eu testar e checar como tava. E assim a gente ia até 3, 4 horas da manhã trabalhando. Então, várias semanas fazendo isso, mas muitas. 4 horas da manhã terminava, 7h30 nós tava na loja. O fruto é bonito, né? Mas a árvore para crescer deu trabalho, né? 7h30 tava na loja. E foi. Foi na época que eu conheci o Pó de Guaraná para poder ajudar. Olha só. Se não... Nós estamos na era do dinheiro fácil, né? Entre aspas, né? Fique rico em 1 ano, em 6 meses, não precisa trabalhar muito. E, na verdade, o que eu mais vejo hoje em dia com as histórias que a gente escuta, com a vivência que a gente tem, é que não há resultado sem trabalho. Sem um trabalho árduo, principalmente no início. Pode ser que depois de uma fase você possa fazer algumas escolhas e deixar o trabalho mais brando. Mas no começo tem que ter muita dedicação. Cara, mas aí você falou uma coisa que é interessante, foco. Se você não tiver um foco, se você se desvirtuar do teu foco, você se perde daquilo que você queria. Se perde. E as tentações são muitas, né? Para você desviar do foco. Demais, porque da mesma forma que eu tive essa questão de lá atrás, porque é aqui que a gente falou, eu não venho da família de empreendedor, de empresário, então ninguém entendia isso. Não tinha uma referência. Eu não tinha, e eles também, quando fala pai, mãe, do meu lado, do lado da minha esposa, tios, o que seja, não entendia isso. Tá? Era muito difícil. É muito difícil para até você conversar sobre isso. Então, entender a empresa, entender o seu negócio é muito mais difícil. Chegou um momento que eu desisti disso. Até hoje, muitos acham que eu conserto computador. Muitos acham que você tem uma empresa de computação, né? Eu chegava às vezes no final de semana lá, você arruma meu computador. Eu até arrumava, né? Mas não entrava na discussão. Não. Deixa pra lá. O que seu marido faz? Conserta computador. Conserta computador. Cara, é muito doido. Então, assim, e teve outro ponto, né? A software house era tudo generalista. Todas. Então, mesmo essa software house que nos atendia, que a gente passou a não ser atendido mais por ela, que a gente abriu um software para um segmento só de material de construção, esse cara mesmo, que continuou sendo amigo nosso, mais amigo do meu sócio Márcio, ele falou, cara, tá errado isso que vocês vão fazer. Olha o tamanho do mercado, vocês querem escolher isso aqui. Nichar desse jeito, né? Não faz sentido, isso não vai longe, isso não vai dar certo. Só isso, você vai atender só esse mercado. Exatamente. Então, assim, era o momento do software generalista. E vocês estavam na contramão. Lá atrás nós fizemos tudo diferente. Falei, contramão do momento. Contramão do momento. Foi disruptivo o que vocês fizeram, né? Exatamente. A verdade é essa. E aí, contra tudo e contra todos, assim, crendo que tudo ia dar certo, deu certo. O primeiro sistema, o primeiro cliente, olha que loucura. Saí da loja, tava na fila da caixa lá para poder dar entrada do seguro-desemprego. Eu tinha seguro-desemprego para CLT, né? Tô com vontade de montar uma loja de material de construção só para ter o software dele. Quem que eu encontro na fila do banco? Com um lojista que era amigo meu também, que eu me relacionava com ele. Ô, Fábio, onde é que você tá? Não, agora tem a minha empresa. Tá terminando o software, tem minha empresa. Sério.
Porra, como é que faz para conhecer o software? Cara, não precisa nem conhecer, não. É bom, é top. Melhor do que eu tenho lá, com certeza. Não, então, vamos lá negociar. Desse jeito. Na fila do banco, era o segundo desemprego, vendia o sistema. Tal era a necessidade do mercado para algo, né, desse... Não, mas já tinha uma credibilidade do seu nome, já. Você tinha um nome no mercado, tinha uma credibilidade. Começou da pessoa, conhecia. Né? Não foi assim do nada, não. Foram as conexões que eu falo que Deus sempre faz para nós. Não, eles acreditaram. Pelo amor de Deus, era difícil. Cara, mas acreditaram porque foi você. Você tinha um nome, você tinha um know-how, você tinha um respeito. Então, ou seja, era duvidoso o produto, mas a pessoa que está trazendo tem uma credibilidade. Isso é fato. Então, isso ajuda, assim, na hora que você vai adquirir um produto nesse segmento seu. E aí, Márcio? Então, nós vimos que já estamos há 20 anos nessa caminhada. Meu nome, o Márcio aqui, em homenagem ao Márcio, tá? Em homenagem ao Márcio. Vou dar um abraço para o Márcio. Muito obrigado, Márcio, porque falamos tanto de você. Fábio. Boa, foi bom. Então, Fábio, aí crescemos, já estamos 20 anos no mercado. Eu quero falar um pouquinho do movimento. Eu preciso contar hoje o que a Santry é hoje. Quero que você fale das novas instalações, por favor, conte, porque isso vai dar uma credibilidade ainda muito maior da sua história. E queria que você falasse um pouquinho também da sua experiência de gestão. Vamos lá. Antes de chegar nesse ponto, eu preciso, para chegar lá, deixa eu voltar um pouquinho, né? A Santry, ela começou, como a gente já falou aqui, empresa de sistema, tal, eu e Márcio, e as coisas foram acontecendo aí ano a ano, né? E tudo que a gente sempre veio fazendo foi sempre pensando no melhor para o cliente. Então, o nosso software, aquilo que eu falei para vocês da empresa que eu trabalhava, que eu queria melhorar e tal, o meu salário, trabalhando, o software não foi diferente. A gente sempre entregava um produto melhor e aí a gente veio escalando valor. E assim foi acontecendo. Até o dia que eu fechei o primeiro sistema na casa de 1 milhão. Que foi uma vitória pessoal para mim que vocês nem imaginam. É um marco, né? Para quem não sabia quanto cobrava, chegou um momento... É um marco. Uau! Porra, é a recompensa. Olhei pro Márcio e falei assim, sério, Márcio, é isso? Onde a gente chegou? Não na questão do valor que eu recebi, mas no valor que estava disposto a pagar para ter. O valor agregado. Isso para mim contou um absurdo. Às vezes o pessoal não entende isso. Acha que é por dinheiro e só por dinheiro. E não é. Não, cara. Não, tem muito mais do que tem isso. Muito mais envolvido. O valor agregado aqui, ou seja, olha a minha história onde eu cheguei. Fantástico. E aí, com tudo isso, a gente sempre escutando o cliente, tentando melhorar as coisas para ele. E não adianta, a gente sempre fala, o que a gente faz aqui não é pra gente, é pra vocês. E quem é melhor para poder nos dizer o que fazer do que o próprio cliente. Então a gente sempre teve muito antenado com isso. E nisso... É uma cultura muito forte da Santa, é escutar o seu cliente. Isso é muito forte. E com isso, nesse escutar do que tinha a Santa Sistemas, hoje se tornou um grupo. Então a gente lá atrás viu a deficiência que tinha na prestação de serviço contábil. Aí criamos uma empresa de contabilidade para atender só esse mercado. Só o cliente que usa o meu sistema. Porque aí eu começo a oferecer um serviço diferenciado. Contabilidade anexado junto com o seu sistema. Todo mundo fala de contabilidade gerencial, mas ninguém sabe direito o que é isso. O que é isso, né? Que aí com a integração, onde eu não tenho um retrabalho, eu consigo ajudar e nortear meu cliente. Você não precisa pegar os dados separados e juntar tudo. Tá tudo ali dentro e ele já alimenta o outro sistema. Exato. E aí a gente já criou um modelo dentro da nossa filosofia de trabalho. Fantástico, cara. Aí veio uma outra que é a empresa de tecnologia, servidor, infraestrutura. A gente tinha muita dificuldade. Eu ia entregar o sistema, mas o cara não estava preparado. Ele precisava interligar as lojas, ele precisava de alguém que fizesse o servidor dele correto. Ele precisava de um monte de coisa que ele não tinha com o que ele tinha lá. E aí, às vezes na cidade dele nem tinha quem prestasse esse serviço para ele. Aí colocamos uma outra empresa que chama Santa Tecnologia, para poder também oferecer esse tipo de trabalho. Cara, a gente começou a levar o nosso cliente para outro nível. Por outro nível. Hoje, quais são E o nível de gratidão do seu cliente é tão grande, você falou aí que você não tem nenhum cliente, ex-cliente ainda, né? Que todos os clientes estão com você desde o início, é isso? Eu falei para você que não paramos ninguém. Ah, ninguém. Todas as nossas viradas não parou ninguém. Mas você resolve tanta dor do cliente que o cliente se torna grato ao ponto de abraçar todos os novos projetos que você tem.
porque ele acredita no seu... É o que o Sidmar falou, é a credibilidade que a empresa veio construindo. Mas assim, a gente não perdeu o cliente não, tá? Agora, só falando para nós, quais são as 5 empresas que compõem o grupo hoje? Que vieram da Santre Sistema primeiro. Aí veio também a Santre Web, que começou todo esse movimento de ter e-commerce, ou integrar e tudo mais. A logística. E a logística, que agora o segmento de material de construção está começando a entender que ele precisa melhorar a questão logística. Todo mundo preocupa só com vendas, mas ele esquece que ele precisa dar vazão nisso com a qualidade. Distribuição. Quem é distribuidor é rei. Exatamente. Então isso se tornou um grupo. E assim, eu sempre me incomodava muito porque a gente começou com uma sala de 24, 25 metros. Uma sala. Essa sala, eu tinha uma mesa, o Márcio tinha dele, tinha mais 4 mesas ali. E aí foi, contratou um. E aí chegou um belo de um dia que precisava contratar alguém e não tinha mais aonde pôr. Não, tem sim. Aí eu fui e sentei do lado do Márcio. Na verdade, onde o cliente senta, eu coloquei meu notebook, vou trabalhar aqui. Eu não preciso de outra sala. Ali eu fiquei trabalhando mais uns 6 meses até precisar de mais outro funcionário. Aí nós alugamos uma sala. Por isso que você vê esse negócio dele trabalhar do meu lado, isso começou lá atrás. Não, eu vejo isso aí, né? Lá na nossa empresa nós estamos passando por isso. É por isso que o Márcio, a gente desde 2006, a gente trabalha assim, ó. Frente a frente. Essa é uma filosofia do japonês, né? Na década de 80, o japonês superou o americano em tecnologia por trabalhar no mesmo ambiente. Nos Estados Unidos tinha uma cultura de compartimentação das empresas, salas separadas. E o japonês trabalhava numa mesa, junto com os funcionários. Então as soluções eram mais rápidas. Com certeza. Talvez um pedacinho desse sucesso de vocês seja essa informação dentro, junto com o sócio ali, resolvendo rapidamente os desafios. Mas era assim, era assim, uma sala só, nós tínhamos um departamento controle de qualidade, desenvolvedor, o atendente. Mas todo mundo fazia tudo. Todo mundo fazia tudo. Sabia fazer tudo. E daqui nós já atendia também. Não é assim não, vai por aqui. Daqui nós já fazia o atendimento de tabela. Você fica escutando o que está acontecendo ali no ambiente, né? Claro. Então é mais ou menos isso. E quando cresceu, o que você fez? Alugou mais outra sala? E aí foi alugando uma, foi alugando outra. Virou uma laje? Foi. Hoje um andar é todo nosso, que a gente conseguiu ocupar todo um andar. Já em mais uns 4 andares a gente está esparramado lá. Tá falando de 30 salas hoje. Nossa. 30 salas, começamos com um funcionário, hoje nós temos 200 colaboradores. E o que nos espera agora para 2025? E aí sempre me incomodava, porque como são salas alugadas, eu sempre me incomodava de eu ter que sair dali, porque o cara pode vender, ele pode querer a sala dele. E a gente foi emendando, e ali o cara me tira. E eu nunca tinha condições de fazer um ambiente como eu gostaria de oferecer para meus funcionários. A cara da Santre, né? Nunca consegui. Um ambiente de trabalho. Por mais que tu faz, você tem umas limitações. Sim. Lógico. Então a gente veio fazendo isso ao longo dos anos. E aí lá, 10 anos atrás, falei, Márcio, a gente precisa ter o nosso espaço, a nossa cara. Vamos tal. Compramos o primeiro lote, não gostamos, vendemos. Não gostaram da localização. Não gostamos, vendemos. E aí um belo dia, fomos comprar um lote de frente à Santa, que estava passando de a pé. Falou, sabe, viu que estava vendendo ali? Falei, não, tá vendendo, tá. Falou, nada, deu certo, compramos. Compramos 1, compramos 2, compramos 3. Aí tornou uma área lá. Até engraçada essa história. Eles tinham combinado de vender tudo junto com uma construtora, não estava dando certo o negócio, esfriou. E quem é que estava com a placa do vender? O cara do meio. Você vai comprar, o do meio de tudo. Quebrei, arrebentou o negócio. Quebrou, desfez o negócio. Exatamente. E era o mais barato, era o que eu tinha dinheiro na época. Tá? Comprei o do meio. Um ano depois, o do lado de cá, do lado direito, esquerdo, que era o mesmo dono do meio, que era uma garagem, que a gente alugava essa garagem, queria vender também. E aí eu falei, eu quero comprar, né? E uma negociação dura, pesada, eu precisava de parcelamento desse negócio. Eu quero parcelar. E a dona não parcela, só não dinheiro, sei o quê. Eu chamei o corretor. Cara, chama esse dono desse trem aqui pra falar comigo. Quando a dona entrou, falou assim, nossa, é você, Fábio? Nossa. Falei, sou eu. Você conhecia? Conhecia. Meu Deus do céu. Da época que eu trabalhava na loja. Foi consultora lá, da parte lá na loja, lá atrás. Lá atrás. É você e tal, e conversa vai, conversa vem.
Nem falou mais de valor. Pode fazer o negócio. Do jeito que... valor, parcelamos, tá tudo certo. Hoje o imóvel tá lá. Que maravilha. É onde Procura, vocês vão construir lá. Isso. Então nós estamos aqui com um prédio agora de 7 mil metros quadrados. Que maravilha. É um prédio de 2 subsolos, 7 pavimentos para trabalho e um... É chique, né? Rooftop. Nossa. Rooftop. Eu demorei a saber o que Para a convivência do pessoal ali, vai ter lá em cima? Não, eu tenho um pavimento só de convivência, que é o refeitório, com academia e área externa para o pessoal ter ali, com dormitório, com área de descanso. É um pavimento que cada pavimento é 600 metros quadrados, só para isso. E os demais pavimentos, o pessoal distribuído. O de cima é o rooftop, onde a gente tem... vamos falar assim, é onde a gente vai fazer as nossas festas, né? Olha só, tanto que é interessante que ele está falando. A visão do Fábio me chama muita atenção. O que o jovem hoje quer? O jovem que vem para o mercado de trabalho. Ele quer algo que a gente não queria. Que é mais flexibilidade, que é um ambiente de trabalho com uma academia, para ele não precisar se deslocar. Que ele tem um local de fazer a festa dele e dormir se for preciso. E você está criando isso tudo para a geração nova que vai trabalhar na sua empresa. Você oferecer essas esses benefícios, comodidade, esse diferencial, essa qualidade. Qualidade de vida. É um diferencial. Hoje o candidato, quando ele participa de um processo seletivo, ele não só quer ser entrevistado, mas ele quer entrevistar a empresa que vai contratá-lo. Você tem que vender sua empresa para ele. Ele precisa saber, primeiro, as oportunidades de crescimento, quais são as minhas chances de crescer aqui dentro, quais são os valores de qualidade de vida que essa empresa me proporciona. Quais são os benefícios, não só de vale transporte, alimentação, mas os benefícios de crescimento, de estudo. Então, é um pacote que compõe os atrativos de uma empresa. E, sem dúvida, a Santre já é uma empresa que tem uma fama no mercado. Primeira grande fama da Santre. Qualquer colaborador que já passou para a Santre, às vezes nem passa pelo processo seletivo. Você trabalhou na Santre? 2, 3 anos? Vem cá, te quero. Já é um diferencial da Santre. E o segundo, a cultura da Santre, né? Um dos primeiros pilares da Santre, eu sei que nós estamos lá trabalhando com você, são pessoas. Então, nós falamos sempre que nosso negócio são pessoas e o nosso produto é o sistema. A ferramenta é o sistema e o nosso negócio são as pessoas. Tanto internamente quanto que os nossos clientes. E em cima dessa pegada de falar de pessoas, de gestão, me conta uma coisa, como é que foi você se transformar em um empresário, em um gestor, um dono de uma empresa? Você foi um gerente. Um acidente, né? Mas aí, o que mudou na sua cabeça, na sua gestão? Você acha que essa trajetória de ter sido CLT contribuiu hoje para você ser o gestor que você é hoje? Eu prezo pela cultura, pelo entendimento que se você não sabe fazer, você não sabe pedir. Então é muito simples isso para mim. Como é que você vai liderar, como é que você vai direcionar alguém se você não sabe fazer? Você não precisa ser um exímio executor, mas você tem que ter um mínimo de noção sobre aquilo ali. É o que eu fui fazer com desenvolvimento. Eu não queria o curso ser que você foi fazer lá atrás, mas eu queria conversar de igual com esse cara, poxa. Então é mais ou menos isso. Então, todos os nossos líderes, eles vieram de dentro da empresa, porque eles já vêm com essa questão da, com o conhecimento do cliente, conhecimento do produto. Perfeito. Tem que desenvolver as competências do cara, para poder ele realmente estar ali. Então, eu acredito muito nisso, é o desenvolvimento. Agora, eu como gestor, eu tenho uma coisa na minha cabeça. Cada ano que vira, a minha empresa é diferente do ano passado. Yes. Pelo amor de Deus. O que mais muda não é a de um ano mesma pro outro? empresa. O que mais muda? E o mais difícil é você não é você liderar esse movimento, é você se encaixar nesse movimento. Se encaixar nesse movimento. Cara, é muito... Eu não sei dizer as palavras, mas você nunca que se encontra na zona de conforto. E você não pode deixar as pessoas na zona de conforto. E o que você acha que mais muda nesse movimento? Mercado, mentalidade, visão, propósito, pessoas? O que você acha que... Um pouco de tudo, não tem uma coisa só. Mas então, esse todo. A cada momento, a cada crescimento que a empresa passa as peças mudam.
as peças mudam, a tua estrutura, os teus pilares, o teu nível de exigência, o teu nível de cobrança. Você vai virando cada vez mais vidraça, né? Exatamente. Então, se você não acompanhar e se você não for subir na tua régua interna... De cobranças. Que a régua externa tá subindo. Sim. Sempre você não alta. consegue oferecer o que você oferecia anos atrás. Esquece. Então, o Fábio que está falando com vocês esse ano que vem vai ser outra pessoa. Dentro do Grupo Santri, é outra pessoa. E os meus colaboradores têm que entender isso. E eles entendem isso, eles sabem disso. Sim. Tanto é que há 10 anos atrás, a mentalidade era uma. Hoje, qualquer um dos meus gerentes estão preparados para ser substituído. Como é que você forma as novas lideranças da sua empresa? Como é que é esse processo? Cara, muita coisa eu entendi que a partir do momento você vai ensinando aquilo que você sabe. Só que tem uma hora que teu braço não alcança, aí você tem que trazer competências de fora. Sidmar é uma delas, né, que está com a gente lá, que está nos ajudando e vai nos ajudar muito nisso. Eu entendo o seguinte, que qualquer consultoria, qualquer empresa que venha para dentro do teu negócio, ele tem que fazer aquilo que você entende que precisa. A partir do momento que o empresário traz alguém para poder dizer para você o que você tem que fazer que você não sabe, esquece, isso vai fracassar. Porque ninguém entende mais do seu negócio que você. Ninguém. Então, na verdade... É complicado esse consultor que chega, às vezes, com lição pronta, né? Com uma receita de bolo. Receita de bolo pronta. Eu preciso escutar você, porque quem mais entende a sua dor é você. E conseguir traduzir essa dor na linguagem da sua cultura de empresa. É isso que dá essa liga, essa conexão. Mas hoje, Thiago, o que eu faço mais é gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Eu não faço gestão de processo. Eles fazem gestão de processo. O processo está pronto, né? Ele vai mudando, vai se adequando. Eu faço gestão de pessoas. O dia inteiro fazendo isso. E qual é o maior desafio do negócio? Não ser exatamente a gestão de pessoas. Assim, você tem a parte externa nossa, que é acompanhar a tecnologia, acompanhar a mudança. Quando eu falo lá do nosso mercado, né? O consumidor, ele muda. Um ciclo que, sei lá, era de 10 em 10 anos, agora está de 5, vai cair para 3, para 2. A geração que eu atendia hoje já é outra geração. É outra visão. Então, o que esse cara consumia lá para poder gerenciar o negócio dele, já tem uma outra necessidade de informação, existem de dados, novas de formas, processo. Né? Esse cara te exige mais. Sim, perfeito. Então, se eu não acompanhar esse movimento, você imagina, lá atrás eu falei com o fundador, que hoje eu estou falando com o sucessor. E eu comunico com esses dois mundos ainda. E vai vir a terceira geração. Que é diferente dos dois. Que vem a terceira geração. Que vai ser uma comunicação diferente. Então, esse cara aqui, ele não sabe o que é um BI. Ele sabe pegar um relatório impresso e tomar uma decisão. E toma as melhores decisões. Esse cara que está aqui, ele já quer mais dados, ele quer mais informação, ele quer provas. Ele quer testar o resultado ali, ele quer estatística, ele quer provas, eu quero testemunhar isso. Como é isso. Esse cara já nasceu dentro do mundo tecnológico. Ele quer disruptura dentro da empresa dele. Ele não quer mais aquela loja de balcão, ele quer que o cara ande, ele quer que o cara atende, ele quer que o cliente esteja dentro da loja dele, clica ali numa etiqueta, já sabe o que está no produto, já compra no site e tal. Esse cara não tem esse gás mais. Então, essa transformação para o meu público nos próximos 10 anos vai acontecer. Essa mudança de gestão dos fundadores para os sucessores. Eu preciso acompanhar esse movimento. Só que daqui a 10 anos, quem tem que acompanhar isso? São os meus colaboradores. Talvez os meus sucessores, mas os meus colaboradores têm que estar preparados para isso. Sucessor não é necessariamente um herdeiro, mas sucessor de cargos, né? Pessoas que estão à frente do seu negócio, no seu departamento. E como é que você trabalha isso? Fala para nós. Eu sei, mas eu queria que você dividisse. Eu acho muito interessante o operacional seu. Como é que você trabalha essa formação dessa mentalidade no seu time de ponta? Isso. Principalmente na cabeça dos líderes, porque tudo vem da liderança, né? Tudo vem da liderança. Como é que você trabalha? Você tem uma metodologia, você encontra semanalmente, mensalmente, você tem um planejamento estratégico. Fala pra gente um pouquinho disso. Entrega o ouro aí pra gente. Todo mundo quer saber. A empresa, ela sempre teve planejamento. Então, desde 2004, quando ela foi fundada até hoje, se você for lá no software, a gente usa o nosso software para fazer nossos controles, né? Então, se você processar o ano de 2004, você vai ver o nosso fluxo de caixa, nossa DRE.
Entendi. 2004. Automatizado. Não é papel, não é Excel, não é nada. Tá lá no software. Palpável. Então você consegue. 2004, 2005. Então a empresa sempre teve planejamento. E uma das coisas que a gente sempre teve muito cuidado, e aí é o que eu te falo, eu vim aprendendo isso ano a ano, porque eu sou o cara das vendas e sou o cara do financeiro. Entendi. Você imagina o fluxo de caixa, o equilíbrio e entrada de caixa. Cara, é muito complicado. Então, assim, a saúde financeira da empresa foi algo que a gente sempre priorizou muito. Fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Então, cara, eu preciso ter pelo menos 6 meses de operação. Paga. Isso foi um desafio. Uma regra nossa. Lá no início, não. Mas a partir de 2010, que a gente conseguiu já a ter alguma coisa ali no caixa, a gente foi fazendo essa reserva de caixa. Tanto é que na pandemia, aquele desespero todo, chamei todos os colaboradores e, gente, vocês podem ir para casa. Foi exatamente isso. 6 meses, se não entrar nenhum dinheiro na empresa, vocês podem ficar tranquilo, continua trabalhando sem problema. Uau. Zero problema. Então, olha a segurança que você traz para a tua equipe no momento de crise. E para você mesmo, né? Exato. Para fazer bons negócios, né? Então a gente estava preparado para poder ficar 6 meses sem receita, porque o cliente com a loja fechada, como é que ele ia pagar as contas? Não tinha como pagar a conta. Mas ele tinha. Eu conseguia pagar os 6 meses ali. Não sei o que ia acontecer, se o governo ia dar algum incentivo, se não ia. Você não fez nada pensando em governo, você sabia das coisas. Preocupado com os meus colaboradores. Com os seus colaboradores. Então, uma das coisas é o planejamento financeiro, já que você não pode. Isso não é negociável. Não é negociável. Quando você fala planejamento, é mais voltado para a parte financeira. Esse é um deles. É um dos pilares. E aí tem até uma passagem engraçada, que quando eu te falo que não é negociável. O Márcio um dia tinha uma oportunidade, não é negócio que eu falo isso aqui, não. Não vou contar para ele, não. Ele teve uma oportunidade de fazer um negócio que ele gosta muito de carro, né? Pô, um carro raro, Fábio. Ele gosta. Pô, não sei o quê. E não era muita coisa, não. Sei lá, 50 mil reais. O Márcio não tem. Pô, mas eu já fiz negócio com o cara. Márcio, não tem. Não podemos. Tem, mas não pode, não tá certo. Como é que eu faço? Não sei. Já não é comigo. Contigo. Cara, não sei o que ele fez o dele lá. 4 meses depois, eu falei, tá aqui o seu 50 mil. Agora pode. Agora pode. A única vez que isso aconteceu em 20 anos. Então, assim, isso é muito claro pra gente, essa questão financeira. E o prédio que nós estamos fazendo, a gente fez o financiamento do BNDES, do FCO e tudo mais, por questão de segurança, mas 0 recurso que a gente está usando, tudo próprio. Olha só. Por causa do nosso planejamento. Então, nós fizemos... bacana, Nossa. Aí os caras falam assim, pô, Fábio, 4 anos você está demorando para fazer o prédio. É uma baita de uma obra. Cara, são 7 mil metros de obra, do meu né? planejamento financeiro. Eu poderia ter feito em 2 anos e meio? Poderia. Mas 4 anos é o que estava dentro do orçamento. Fantástico. Então, esse é um dos pilares. Gestão. Cara, quando você fala gestão de pessoas, lá a gente sempre trabalhou muito com a meritocracia. Eu acho tão lindo esse negócio de plano de cargos e salários, Edmar, com todo respeito. Mas tem hora que não dá. Não rola, né? Não funciona. não passa. E a meritocracia, para mim, que é a entrega. Resultado, performance. E aí volta aquilo que é a minha experiência. Eu me coloco no lugar do cara quando ele tá daí me pedindo aumento, quando eu era lá das LT que eu queria também. Assim, pô, todo mundo sabe dos limites até onde pode ir, né? E a partir do momento que você é muito sincero com o que você tá fazendo ali, o cara fala assim, cara, eu acredito, tá certo. É isso que dá para fazer? Pô, então... Você sabe. Mas, quando... Fábio, o plano de cargo e salário não deixa, não exclui não, de maneira nenhuma. É uma ferramenta que compõe. Não estou dizendo que não tem que ter. Eu acho que tem que ter. Mas ele falou um negócio interessante. O pedido de aumento de salário. Na minha visão, quando um funcionário vai pedir aumento de salário, é porque a empresa está mal gerida. Porque, na maioria das vezes, quando ele vai pedir o aumento, ele é o funcionário que deveria ter sido desligado. O funcionário bom, quando a empresa é bem gerida, a gente dá o aumento antes dele pedir. Isso é verdade. Você faz isso com frequência? Você trabalha assim, você tem esse posicionamento de enxergar que fulano precisa? Assim, hoje já está menos, porque quem faz isso são os meus gestores.
Posso contar aquela história aqui? Aconteceu comigo e você? Eu conto. Então, por favor. Eu vou contar. Pode contar. Nessa busca de gestão, né? Não sei se eu respondi a pergunta, mas depois você faz que a gente volta nela. Claro. Nessa busca de gestão, nessa transformação dos nossos gestores, falei, cara, a gente precisa melhorar a nossa equipe de gestão, de gerentes. A gente precisa que eles passem a ser mais gestores, saiam um pouquinho do processo, olha mais por cima e não ali por dentro. Uma visão mais macro do negócio. Isso, porque senão não dá conta, né? Tá, e aí o RH me trouxe três propostas. 3 propostas de trabalho, né? 3 profissionais do mercado. E eu não tinha falado com nenhum deles. A primeira proposta que me apresentaram, que foi a que defenderam, um currículo muito bom e tal, e falava um monte de coisa lá. Eu falei, cara, isso não casa. O cara ia ser muito bom, mas esse texto aqui não é a santa. Mas entendi, o cara é muito bom. E eu não sei, não lembro de valores, mas tipo assim... Mas você não viu ele 3x. identificado. Você não viu identificado que a empresa... Nada. Mas esse aqui cobra 3x e é o que a minha equipe queria. Pô, entendi. Qual que é a segunda opção aqui? Não necessariamente nessa ordem. Me trouxeram a outra opção. Falou, essa pessoa aqui... Falou, essa aqui tá quase. Pelo que eu entendi aqui da narrativa, dos trabalhos e tudo mais, tá quase. 2x. Financeiramente já eliminava o 3x, que era o bambambam lá pro 2x, né? Sim. Aí veio o Neymar. Aí veio um X. Uai, esse aqui tá com a linguagem mais tranquila. Tá mais acho que tá mais encaixada. 1x, porra, parece que de casa. Mas aí é tão engraçado com o Rico, eu falei assim, eu não ofereci nada pra esses caras ainda nesse sentido. Eu não posso, às vezes... vir com a proposta mirabolante, que o cara trabalhou com multinacional, não sei o quê, com esse nível nosso aqui, sim, que não é que é um nível baixo, é um pessoal que precisa acostumar com isso. Então eu precisava dar uma injeção neles, mas se não fosse uma injeção letal, né? Eu precisava ir dosando isso. Sim. Então quando veio esse 1x aqui, eu falei tinha assim, mais espaço para crescer. Pode ser que aqui eu consiga dosar. Isso. E aí eu vou avaliar se realmente isso aqui vale a pena. Para eu não queimar de largada aqui e eu assustar. É um risco mais controlado. Exatamente. E esse 1x era Sidmar. Era Sidmar? Era Sidmar? Eu lembro assim, não, é boi barata. Sim, com todo respeito. É bom, viu? Boi barata. Falei, não, é boi barata. Vamos ver o que dá. Mas também para mim foi uma aposta. Eu não tinha falado com a Sidmar. Mas eu falei assim, é esta aqui que eu quero. Pelo que eu vi de currículo, pelo que eu entendi da história e tudo mais. E como tu falou, falei, isso aqui tem mais um pouco a ver com a gente. Aí a questão do feeling, né, cara? O feeling. Demais, e o feeling é espiritual. Também, né? E aí falei, cara, pode contratar. Não falei com ela, pode contratar aqui. Faz a entrevista, pode contratar isso aqui, ó. Essa aqui, vou pagar para ver. Tipo isso. Tô sendo bem sincero. Tranquilo. E aí começou os trabalhos e tal, e para minha surpresa foi positivo. E aí um dia eu chamei ela e falei assim, Sidmar, vou falar um negócio pra você. Vou falar. Esse 1x que você me cobrou aqui, tá errado. Ela já me contou essa história, sabia? É 3x, Sidmar. Agora eu sei quem é. Só não sabia quem era. Sidmar, tá errado, é 3x. Você não é 1x, você é 3x. Bem isso. Eu sou muito grata. Vou muito grata. Soube esperar. Achei que tudo tem seu tempo. Né? Cobrou mais caro de você? Imagina, que valores. Vamos falar de valores. Falar de entrega e resultado. Né? Mas pautado nisso mesmo, entrega e resultado. Entrega e resultado. Foi muito bom. Esse, para mim, é uma alegria, uma gratidão Estamos enorme aqui, poder né? servir Né? a Sandra. E servir a Elux também. Bom, já me sinalizou que o nosso tempo acabou, infelizmente. Mas não falei nada ainda. Pois é, não falou nada. Não, mas vai ter a segunda edição. Nem respondi a pergunta do Thiago. Mas eu precisava fazer um bate-bola com você, com um ping-pong. Eu vou falar uma palavra e você vai ver, sem pensar o que essa palavra tem significado para você. Hein? Não é difícil não. Tá aí. Agora você vai passar na própria pele. São as estrelas, né? São as estrelas que passam por isso, somente as estrelas. Sem rasgação de seda, antes dela começar, toda vez que eu vejo uma pessoa
que ela atingiu um resultado em qualquer área. Não precisa só ser na minha área. Eu faço questão de perguntar tudo que eu posso perguntar para ela, escutar tudo que eu posso perguntar. O que a gente está fazendo aqui nada mais é do que isso. Isso. Extraindo tudo que a gente puder extrair de você nessa conversa aqui. Uhum. Foi muito rica, né? Então vamos lá. Pronto? Sem pensar. Pronto, Amor. Pronto, não. Minha esposa. Meus filhos. Propósito. Propósito. Minha família. Desafio. Desafio. É difícil, né? Desafio. Você entende como um grande desafio que você tem pela frente. É minha empresa continuar sem mim. Ok. Um sonho. Um sonho. Conviver bem aí muito tempo da minha vida com os meus netos. Deus. É tudo. Obrigada, querido. Gratidão enorme. Foi muito bom. Foi maravilhoso. Meus filhos agora vai querer ser pai, né? Vencedores, até o nosso próximo bate-papo com sucesso. Obrigada. Obrigado. Maravilha.